Oi pessoal, tudo bom? Como eu havia avisado, eu havia dito, né, antes, que o vídeo sobre tribulação e provação irá demorar um pouco, porque ainda estou preparando ele, muita coisa para se colocar, outras coisas que eu estou acrescentando, devido à sua complexidade, né, o assunto é bem complexo. E para não ficar assim no material, eu vou postando outros vídeos. Por que eu estou postando esse hoje? Me parece que o vídeo anterior não ficou muito claro, as pessoas não se convenceram muito dele, ou não se convenceram dele, né? Devido ao versículo que se segue após o versículo que eu trouxe. Então hoje eu vou acrescentar e trazer o entendimento do que significa, porque o versículo que se segue está falando de uma pessoa e de pessoas, não está falando da cidade em si. Eu vou trazer para vocês no grego, lembrando, eu não sou muito bom em grego, tá? Eu estou estudando sobre o grego, é uma língua que para mim é bem complicada, né? Mas a gente vai se virando, porque o que importa não é nem o que está em português em si. Ele dá um entendimento, sim, a gente consegue entender a palavra sim no nosso português, mas o que importa mais é o que está na sua língua original, né? Na língua que chegou a nós, que seria o grego e o hebraico, né? Porque as pessoas, a gente fala original, as pessoas falam, mas a gente não tem original. Tá, mas a gente tem documentos antigos que foram encontrados, né? E são bem antigos, e é o que a gente tem mais próximo do que seria o original. Tá? Sabendo que eu sei verdadeiramente que os originais existem sim, eles foram ocultados da gente para que a gente não chegasse à verdade. Todavia, hoje, se esses supostamente aparecessem, eu já não creria, porque devido à manipulação do sistema e dos servos de Satanás, a gente não pode crer que o que vem aparecer, né, e que já está aparecendo seja verdadeiro. Tá? Lembrando, talvez alguns venham trazer, por exemplo, a preexistência. Parece que é uma coisa nova, né, trazida por alguém, um sábio que apareceu agora com isso, mas a preexistência, a teologia da preexistência, ou esse entendimento, ele já é antigo, tá? Foi trazido por um dos pais da igreja, abre aspas aí, Orígenes em si, só que ele apregoava da forma que ele cria no entendimento da reencarnação. Todavia, o entendimento da reencarnação ele só se dá quando você sai de uma substância carne e volta para uma outra substância carne, tá? Ou seja, você deixou um corpo carne, corpo físico, e voltou em um outro corpo carne físico, tá? E a Bíblia não diz isto. O que a Bíblia diz é o mesmo que aconteceu com Cristo, né? Não foi reencarnação, foi encarnação, porque o corpo espiritual não tem substância carnal. Então você não pode reencarnar se você não deixou se a sua primeira substância não era carne. Certo? Era espírito. Então não existe reencarnação. Existe a encarnação, assim como a Bíblia fala claramente que Jesus Cristo encarnou. Tá? Então vamos seguir aqui, que eu vou destrinchar. Inclusive vou trazer até um estudo de uma outra pessoa. Tá? Em cima dele eu vou destrinchar, eu vou acrescentar. Tá bom? Para que não aparente que eu sou dono da verdade, é só eu que digo, né? Como eu costumo dizer. O texto está na tela. Vamos acompanhar, gente, por gentileza. O texto que segue a seguir, porque é o do 21, né? Na verdade, eu vou falar hoje sobre Apocalipse 21, tá? Eu vou ler o texto inteiro, mas a gente vai tratar desse assunto específico, tá? Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá, né? E eu escreverei o seu nome, né? Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus do meu Deus, e escreverei sobre ele o meu nome. Parece que a Nova Jerusalém que desce do céu, parece que a cidade, a cidade inteira vai descer à terra, né? E não é exatamente isso que a palavra está dizendo no seu original. Vamos ler o texto inteiro? Também estou trazendo a King James porque as pessoas parecem que não gostam muito da versão Almeida, né? Então estou trazendo a King James, vou trazer o capítulo inteiro do 21, Apocalipse 21, para que a gente possa destrinchar sobre ele. Eu vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra já não havia, passaram, né? E o mar já não mais existia. O que acontece aqui? Esse texto aqui dá para entender que esta terra será destruída, como eu mostrei no vídeo anterior. Verdadeiramente, ele está afirmando que essa terra aqui que nós vivemos será destruída. Vamos ler novamente. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não existia mais o mar. Essa versão do King James está um pouco diferente da que eu costumo ler, que é a Almeida, né? A Almeida é a área, né? A revista é atualizada. Mas vamos seguir aqui. João, no texto original em grego não aparece o nome João, tá?
Eu, João, vi a santa cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, descendo do céu. Só que essa Nova Jerusalém está falando de uma pessoa, não está falando da cidade em si, mas eu vou mostrar para vocês no texto, tá? Descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É isto? E vi uma grande voz do céu que dizendo: eis o tabernáculo de Deus que está com os homens. Está com os homens. Observem aqui. Eis o tabernáculo de Deus que está com o homem. O que é o tabernáculo em si? É o templo espiritual, certo? É você. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. E ele habitará com eles. Porque o Deus habita em nós. Lembra a partícula de Deus? Deus em todos. Está com eles. Eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles. Observe aqui, o próprio Deus estará com eles. E será o seu Deus. Lembra que eu falei? Deus em todos. A partícula do Pai. Exatamente isso, mas vamos seguir aqui. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Nem haverá mais dor. Porque Deus, a palavra está sempre falando do passado, presente e futuro. Porque as coisas antigas são passadas. Novamente reafirmando aqui que a terra deixará de existir. Tá? E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis o que faço, novas coisas, né? Todas as coisas, nova todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Vamos seguir aqui. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Próximo versículo. Mas os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os devassos, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lembra que eu falei que essa primeira? O inferno será a segunda morte, tá? E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou: lembra que eu tenho falado? Só virá depois da aprovação, depois da grande tribulação? Falou comigo dizendo: vem aqui, mostrar-te a noiva e a esposa do Cordeiro, porque está falando da igreja. Vamos seguir aqui. E levou-me em espírito a uma grande montanha e mostrou-me aquela grande cidade, que é a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Mostrou-me a noiva do Cordeiro, tá? A santa cidade. Vamos seguir aqui. Tem na glória de Deus a sua luz, semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como o cristal. Tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e os portões 12 anjos, os nomes escritos sobre eles, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste, 3 portões, ao norte 3 portões, ao sul 3 portões, e ao oeste 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Guardem bem isso, tá? Aquele que falava comigo tinha uma cana, né, de ouro para medir a cidade, e os seus portões e o seu muro. A cidade está em um quadrado, e o comprimento é tão grande quanto a largura, e ele mediu a cidade com a cana de 12.000 estádios. Olha só, 12.000 estádios. O seu comprimento, a largura e a altura são iguais, tá? 12.000 estádios. Ele mediu o muro, um muro de 144 côvados, de acordo com a medida de um homem, isto é, de um anjo. Tá? Deixando claro que o anjo tem a medida de um homem. A construção do seu muro é de jaspe, e a cidade do muro é de ouro puro, né? Semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam decorados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo fundamento safira, o terceiro sardônica e o quarto esmeralda. Os 12 portões eram 12 pérolas, cada respectivo portão era uma pérola, e a rua da cidade era como ouro puro, como fosse de vidro transparente. Eu vi nela o templo, porque o seu Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. Observem aqui, eu vi nela, né, templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo, o templo dela. E a cidade não tem necessidade do sol nem a lua para que dela brilhem, porque a glória de Deus iluminou o Cordeiro, e o Cordeiro é a sua luz. Tá? O Cordeiro é a sua luz.
As nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. Os salvos, né, as nações daqueles salvos andarão na sua luz, tá? E os portões nunca serão fechados nem de dia, porque ali não haverá noite. E ela trará a glória e a honra das nações. Perdão, pessoal, o pessoal que tem um estão de férias e adora um jogo, sabe? E aí fica gritando que nem... Bom, deixa pra lá. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crime mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro, tá? Vou trazer isso tudo agora, para que vocês acompanhem comigo e observem que... Depois eu vou fundamentar isso aqui, tá? Como identificar a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém fica no céu. Na Bíblia, a Nova Jerusalém é sempre mencionada como descendo do céu, e tem anjos guardando os portões da cidade. Está em Apocalipse 3:12, como eu acabei de ler, né? E 21:2 e 10:12. Também o tamanho da cidade prova que ela não poderia estar na terra. Ela é um cubo. Na verdade não é bem um cubo, né? Só a descrição seria assim, mas não é um cubo. E na sua base, os 4 lados somam, porque é uma interpretação errada, por isso que tem alguns seguidores do cubo negro, né? Isso na verdade não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Lados somam 12.000 estádios, Apocalipse 21:16. Assim, cada lado desse quadrado tem quase 560 quilômetros de altura. E se estivesse na Terra, chegaria até o espaço, tá? A sua medida. Vamos lá. A Nova Jerusalém é um grupo de seguidores de Jesus que não são noiva de... Perdoe. A Nova Jerusalém são seguidores de Jesus que são a noiva de Cristo, tá? É o que a palavra está dizendo. A Nova Jerusalém é chamada de noiva, esposa do Cordeiro. Apocalipse 21:9 e 10. São descrição simbólica do Cordeiro é Jesus Cristo. João 1:29, Apocalipse 5:12. A esposa do Cordeiro, ou seja, a noiva de Cristo, representa os cristãos que estão junto com Jesus no céu. A Bíblia compara o relacionamento entre Jesus e esses cristãos como o de um marido e sua esposa, tá? Isso está em 2 Coríntios 11:2, Efésios 5:23 ao 25, tá? Além disso, nas pedras, o alicerce da Nova Jerusalém, estão escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 21:14. Esses são detalhes, né, que ajudam a confirmar a identidade da Jerusalém. Os cristãos são chamados para viver no céu, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Está em Efésios 2:20, tá? Guardem esses versículos aqui. A Nova Jerusalém é parte de um governo. A antiga Jerusalém era a capital de Israel, onde o rei Davi e o rei Salomão e seus descendentes deles governavam no trono de Jeová. 1 Crônicas 29:23. Pedro, pessoal, começa a me atrapalhar por causa dos gritos, tá? Então Jerusalém, chamada de Cidade Santa, representava o governo de Deus e era o exército do meio da linhagem de Davi. Neemias 11:1. A Nova Jerusalém, também chamada de Cidade Santa, é composta por aqueles que se juntam a Jesus no céu para reinar sobre a terra. Na verdade, não vai ter... É espiritual, tá? Porque a gente está vivendo o reino milenar. Depois eu vou explicar isso no vídeo da tribulação. Apocalipse 5:9, 10, 20, Apocalipse 5:9, 10, 21:2, tá? A Nova Jerusalém traz bênçãos para as pessoas da terra. A Nova Jerusalém é descrita como descendo do céu. A gritaria, me perdoe, gente. Da parte de Deus. As pessoas não têm educação, não sei o que são essas criaturas, de verdade. Isso mostra ela usada por Deus para cuidar dos assuntos da terra, Apocalipse 21:2. Essa expressão faz uma ligação entre a Nova Jerusalém e o reino de Deus, que Deus usa para que a sua vontade seja feita como nos céus, assim também na terra, tá? Mateus 6:10. A vontade de Deus para a terra inclui todas as bênçãos. Fim dos pecados, paz entre Deus e a humanidade, fim do sofrimento e morte. Aqui estão os versículos, depois anotem e pesquisem lá, tá? Vamos ver se é verdade. Bíblia King James, tá? Me lembrou muito o hino, né? Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Observem aqui. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Aí tem pessoas apregoando multiversos, né? Que essas moradas aqui significa multiversos, onde residem várias versões de nós mesmos. Bom,
biblicamente isso não existe, né? Eu não vou nem seguir muito além disso aqui, tá? Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, não vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar, tá? E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou, ali vós estai também. Certo? Está no João 14, tá? E para onde eu vou, vós sabeis. Óbvio que nós sabemos, porque nós somos pré-existentes, tá? E o caminho vós conheceis. Só não lembramos disso, tá? Disse-lhe Tomé: "Ó Senhor, não sabemos para onde vais. Como nós podemos conhecer o caminho?" Disse Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Vem ao Pai e ao Pai, tá? Se vós conheceis também, se vós me conheceis, também conheceis o meu Pai. Desde agora conheceis que tende visto, tá? Disse-lhe Filipe: "Senhor, mostra-me, mostra-nos o Pai. Isso nos é o suficiente." Disse Jesus: "Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece, Filipe? Quem tem visto a mim, também tem visto ao Pai. E eu não... Tu disses? Mostrai o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai, que permanece em mim e que faz todas as obras." Ou seja, como eu falei, o Pai está em todos estão no Pai, e todos estarão no Pai por Cristo, tá? É o Deus em todos. Só confirmando. Mas lembrando aqui, na casa do meu Pai há muitas mansões, e vou preparar-vos lugar, para que onde eu for, vós estejais também. Certo? Isso tem João. Salmos. A salvação vem do Senhor sobre o seu povo, suas bênçãos. A salvação vem do Senhor descendo sobre ele, né? Sobre o teu povo sejam tuas bênçãos, tá? Vamos dividir a próxima tela. Agora vamos confirmar o que está sendo dito aqui, tá? Porque às vezes a gente fala: não, mas as pessoas não acreditam muito porque parece que um texto está contradizendo o outro. Não é isto, é simplesmente o entendimento, tá? Lembrando, aqui eu não sou muito bom em grego, tá? Aqui está o texto em grego, aqui em cima, né? E aqui em português, tá? Vamos lá. Eido, Caí, Agios, Kainos, Jerusalém, Catabaíno, Ek, Uranus, Apóteos, Etomaizó, Etoimazo, Ros, Ninfe, Cosmeo, Rotu, Ané. Vamos lá de novo. Eido, Caí, Agios, Kainos, Jerusalém, Catabaíno, Ek, Uranus, Apóteos, Eitomazo, Os, Ninfe, Cosmeo, Rotu, Aner, tá? É o que está em grego aqui. Eu vou agora trazer o que está em português, né? A sua tradução. Vi também a cidade santa, porque não existe o nome ali de João, tá? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. Apocalipse 21:2. Nova em grego, tá? Catainos, novo, simplesmente novo, tá? Jerusalém ou Jerusalém, né? De origem hebraica. A primeira tradução é esta: Jerusalém habita em você. Você é a nova Jerusalém. Tá? Só precisava disso aqui, mas eu quis trazer tudo o restante, né? Habita em você, paz. Denota tanto a cidade em si como seus habitantes, a Jerusalém agora que é, né? As suas atuais instituições religiosas. Olha o que está no grego, tá? Religiosas. O sistema mosaico, assim designado a partir da sua localização externa inicial. Metáfora: a cidade de Deus fundamentada em Cristo. Hoje apresenta-se como a igreja. Está no original, tá? Então, novamente, é uma pessoa que desce do céu, tá? Observem aqui. Igreja, mas depois volta de Cristo, se apresentará como pleno reino messiânico, descendo, Catabaíno, certo? A raiz, o lugar do qual alguém desceu. Vocês conseguirem compreender agora? Alguém desceu do céu, não foi Jesus? Ele não desceu para nos implantar o reino dos céus na terra, para mostrar de onde viemos, para onde vamos. Ele não está afirmando que o reino do Pai foi feito no céu, ele veio nos buscar para ele mesmo. Então não moraremos na terra, essa terra será destruída, tá? O reino da Nova Jerusalém não descerá para a terra, porque ele é representado por uma pessoa que desceu entre nós e habitou em nosso meio, né? E nós somos a Nova Jerusalém, que ele habita em nós, porque
é dito que o Espírito do Pai, né, desceu para operar entre nós. Ou seja, ele está em nós. Né? Então a igreja representa a Nova Jerusalém. Vocês conseguem compreender? Então o outro versículo não está contradizendo o que eu havia dito no vídeo anterior, mas na verdade está comprovando aquilo que eu havia dito. Né? Então o entendimento é exatamente este: essa terra será destruída, nós iremos morar no céu porque de lá viemos. Tá? E é necessário que a gente compreenda essas coisas. Me perdoe, gente, eu realmente hoje não estou muito bem. Insisto em não usar óculos, a leitura fica ruim. A gritaria me deixa nervoso, e quando eu fico nervoso eu começo a gaguejar, começo a me atrapalhar, né? Mas é só para fundamentar o que eu já havia dito no vídeo anterior. Tá? Não ficaremos nesta terra. Essa terra ela será queimada e destruída. A nossa morada é no céu. Tá? E lembre-se, nós fazemos parte de uma nova aliança. Não temos que cumprir o que foi determinado somente para Israel física, Israel como pessoa da velha aliança. Tá? Jesus veio para uma nova aliança. E não podemos anular o que Jesus veio fazer. Não podemos crucificá-lo novamente. Isso quer dizer que temos que ver de qualquer jeito? Não. Cumprir somente aquilo que ele disse. Tá? Principalmente observando tudo que é imoral. Tá? Fique com Deus até o próximo vídeo. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco até a consumação dos tempos. Tchau, tchau.